E agora nós vamos nos apresentar, falar um pouco do projeto Rotina Clínica para vocês e também apresentar esse projeto que é o curso online que vocês estão adquirindo e tendo acesso agora. Bom, meu nome é Lucas, eu tenho 30 anos, eu sou médico formado pela Universidade de Vila Velha, eu me formei em 2021, na época da pandemia ainda. Eu fiz residência de clínica médica junto com o Uniano, Hospital das Clínicas da UFES, e eu também trabalhei, né, em pronto atendimento, pronto-socorro, já trabalhei também como rotina de enfermaria e como professor universitário em uma das faculdades particulares aqui do estado do Espírito Santo. Atualmente eu trabalho em pronto-socorro e sou residente de geriatria. Eu sou Ian, cofundador do Rotina, tenho 29 anos, formei na Universidade Federal de Viçosa, na UFV, também em 2021, e como o Lucas disse, a gente fez residência de clínica médica juntos no CAN, na UFES. Atualmente eu trabalho como plantonista na UTI em um hospital privado aqui de Vitória e trabalho também pela rede EBSER no pronto-socorro do CAN, que foi onde a gente fez residência médica. Anteriormente já trabalhei em pronto-socorro e também em outros serviços em UTI. E agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o projeto do Rotina Clínica, né? O projeto do Rotina Clínica surgiu lá em 2023, a gente estava na época da residência, né, conversando sobre essa ideia de fazer algo associado à educação médica, naquele convívio de hospital-escola, convivendo com os internos, preceptores, e a gente ali como residente no meio disso tudo, fazendo as coisas andarem. Eu já tinha essa ideia, apresentei o projeto para o Ian, a gente sentou junto, formatou ali a ideia do que a gente poderia fazer, né, pensou isso de uma forma junta, e a nossa ideia é trazer a realidade do profissional clínico ali, em todo o seu campo de atuação, trazendo alguns marcos aí para vocês, né? A página no Instagram foi criada no dia 7 de maio de 2023 e a nossa primeira publicação ela veio praticamente um mês depois, no dia 5 de junho de 23. E aí, depois de mais ou menos aí 2 meses, a gente já tinha alcançado 1.000 seguidores. E aí, atualmente, a gente já tem mais de 41 mil seguidores, mais de 200 publicações aí na página. E a gente agradece por todos que nos apoiaram desde o início até o momento. A nossa proposta com esse curso, né? A primeira coisa é apresentar para vocês que esse projeto do curso online de preparação para o plantão, e não é só o plantão, é entender que é na UPA, no pronto-socorro, mas na UBS, em todo o cenário de atendimentos aí que você vai trabalhar como generalista, é trazer um modelo formatado e que a gente já validou. Nós estamos apresentando aí os 10 temas mais prevalentes do atendimento ao paciente adulto, esse é o nosso foco aqui de atendimento. E a gente quer trazer isso através de uma abordagem sistematizada, com referências atuais, consolidadas, além de fornecer um material de apoio que é prático, pronto para você usar e consultar ali na linha de frente, no atendimento. Tudo isso adaptado tanto para o serviço SUS quanto para o serviço de hospital particular, que às vezes pode ter um pouco mais de recurso. E essa metodologia ela é validada. Nós temos esse curso presencial aqui no estado do Espírito Santo, já tivemos mais de 120 alunos, e em todas as avaliações que a gente fez, né, após o curso, a nota média era sempre máxima em todos os critérios que a gente solicitou aos participantes. E como o Lucas disse, a gente vai abordar os 10 principais temas, as 10 principais queixas no atendimento do adulto, desde a abordagem de dor torácica, cefaleia, diferenciando cefaleia primária de secundária, abordagem de arboviroses, alergias, raio-x de tórax, o que o clínico tem que saber para dar um bom plantão, abordagem de infecções respiratórias, crise de asma, abordagem de crise hipertensiva, seja no cenário de emergência, na UBS, no pronto atendimento, abordar diarreia aguda, diferenciação principalmente de jeca e disenteria, infecções do trato urinário e o que é de mais relevante de conhecimento para o clínico quanto à interpretação de ECG. E nisso, a gente vai disponibilizar para vocês um guia de apoio, que é praticamente um resumo de cada aula, para vocês terem esse material para consultar tanto em casa quanto na sua rotina clínica, um guia de evolução para acelerar o processo de atendimento do paciente, tendo algumas sugestões de padrão de evolução para ser utilizado no dia a dia e um guia de prescrição específico para cada um dos temas que a gente vai abordar, cada um desses 10 temas. E além disso, a gente vai trazer como bônus alguns materiais extras, 3 temas que a gente não vai abordar como aula, mas vai disponibilizar como um guia de apoio. Compreendendo infecções de pele e parte mole, pacientes com infecções sexualmente transmissíveis e abordagem de queimaduras. E além disso, ao final do curso, a gente vai disponibilizar para vocês desconto exclusivo, tanto no nosso guia completo de prescrição, que tem mais de 250 modelos de prescrições,
e também no nosso e-book de intubação, ventilação mecânica e sedação. E quando a gente fala desse curso, né, por que esse curso é tão importante para vocês, né? Hoje a gente sabe que o cenário médico é quando você vai conversar com médicos mais antigos, né? A gente vê às vezes aquele colega mais antigo, mais experiente, falar na minha época era muito mais Com fácil, muito certeza. melhor, chovia plantão. A gente entende que como médicos jovens e para vocês que já acabaram de se formar ou ainda vão se formar, a concorrência é muito maior. Muitas faculdades de medicina. Então a quantidade de profissionais no mercado aumenta. E quando a gente tem um excesso de oferta de mão de obra, a cobrança também é maior. Então hoje a gente entende que muitos serviços que a gente já trabalhou, né, e previamente, a gente tinha que naquele plantão de 12 horas, o médico tinha que atender 40 pacientes pelo menos, o que é até contra o que o CRM preconiza para a gente como atendimento ideal. E além disso, né, todo mundo já passou por isso, aquela pressão de coordenador, a pressão do próprio paciente que está ali esperando há várias horas, que quer ser atendido e quando quer ser atendido não quer que seja um atendimento de 2, 3 minutos, quer que seja algo com mais detalhe, né, para que de fato o que ele está apresentando. E além disso, assim, todo mundo aqui sabe que medicina é uma profissão que demanda muito do profissional, porque é uma profissão que a gente está lidando com vidas, né? É a mãe de alguém, é o esposo de alguém, é a mulher, a esposa de alguém, é o filho de alguém, né? Então são pessoas que são muito importantes, né? A gente está lidando com pessoas assim e lidar com a vida é uma coisa muito importante. E a gente também tem que ter aquela capacidade de performar, ou seja, de atuar bem, mesmo quando o cenário não é favorável. Então esses são os desafios que a medicina atual se encontra. Apesar disso, medicina é uma profissão excelente, tem um campo de atuação muito variado e a gente tem que entender isso e se adaptar para superar essas condições. E o que a gente entende como soluções que são importantes e que vocês têm que ter em mente? A primeira, que é o que você já está fazendo, investir em conhecimento e capacitação. Através do nosso curso, você vai chegar muito mais seguro, muito mais segura ali no seu atendimento. A segunda é que a gente entende que nem sempre é uma realidade para todos, mas que é o método ideal, né, o padrão ouro da formação médica, é a residência médica. Mas se você não conseguir, faça uma boa pós-graduação, se comprometa a se capacitar de maneira contínua. Um terceiro ponto que é muito fundamental, a gente viu muito isso na residência, né, é o networking. As pessoas com as quais você trabalha são as que vão te indicar para outros serviços, para outros plantões, para cargos melhores, então entenda que isso é importante. Desenvolva coisas que a faculdade não vai te ajudar a desenvolver, que são as soft skills, capacidade de comunicação, proatividade, aquele conceito de over delivery, você entregar mais do que a pessoa está te pedindo para aquele trabalho. Tenha uma capacidade de se adaptar. Entenda que o hospital, a UPA, não vai se adaptar à sua necessidade. Você, como profissional, tem que entender, dentro dos recursos que tem disponíveis, como fazer o seu melhor. Tenha uma boa rede de apoio, sua família, enfim, namorado, namorada, esposa. Tenha uma boa rede de apoio, amigos próximos, porque a carga mental é pesada, a responsabilidade é grande, então ter um bom apoio é fundamental. Cuide da sua saúde física e mental, não negligencie isso, continue investindo nisso, né? É um desafio constante na nossa rotina. E quando você for aceitar um plantão, entenda as condições daquele trabalho em detalhes. Qual o perfil de gravidade do paciente, qual o fluxo de atendimento por plantão, qual a estrutura, quais são os insumos, falta remédio, tem remédio de sobra, está tudo tranquilo. Qual a modalidade de pagamento, é no Pix, é no PJ, como é que você vai receber, é no dinheiro vivo ali? E quais são os prazos de pagamento? A gente encontra alguns serviços que às vezes o médico vai receber depois de 60, 90 dias que ele prestou o trabalho. Acho que são pontos importantes aí, né, Com Ian? certeza, com certeza. E aí a gente tem algumas dicas que a gente colocou como dicas de ouro para você que está começando nessa jornada, principalmente no seu trabalho, no seu plantão, no seu atendimento. A primeira é seja pontual. Chegue com uma antecedência ali de pelo menos 30 a 40 minutos para organizar suas coisas, conhecer o local, saber onde é o descanso, onde é o banheiro, qual que é o fluxo ali das coisas. Tenha um bom relacionamento não apenas com os colegas médicos, mas com todos os profissionais que fazem parte do serviço de saúde. Então, enfermagem, técnico de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga. Não adianta você ser formado em Harvard e prescrever um remédio e a técnica não fazer. Qual vai ser o efeito prático disso? Então, entenda que você faz parte de uma equipe. Mantenha um prontuário organizado, bem detalhado, por isso que a gente vai usar, como o Ian falou, os guias de evolução para facilitar o atendimento de vocês.
tem amigos, né, colegas de confiança, quando você está naquele plantão, bater uma dúvida ali naquele eletro, naquele raio-x, naquele caso clínico duvidoso. Quantas vezes eu fiz isso com o Ian também comigo, assim, pô, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, o que você acha aí? Tá pensando que é outra coisa, né? Duas pessoas pensam melhor do que uma, de forma geral. Um outro detalhe também é que isso a gente pegou muito pela nossa prática diária, né? Tem uma atenção redobrada naquele paciente que vai de maneira recorrente a um serviço de saúde, principalmente se aquele paciente não tem aquele perfil de ser poliqueixoso. Eu sempre trago um exemplo prático aí, de um paciente que minha esposa atendeu em algum dos plantões, que é um paciente que foi no serviço várias vezes previamente e ele tinha uma queixa de espineia. E aí muitas vezes as pessoas prescreviam ali um salbutamol, pediam um raio-x e liberavam o paciente. Era um paciente jovem, não tinha comorbidade e estava com uma dispneia súbita. Até que em um dos plantões ela atendeu esse paciente e ela internou para investigar. Foi a primeira vez que ela atendeu ele. Ele tinha ido 2 ou 3 vezes na UPA já. Ele foi internado, enquanto ela estava no plantão, ele permaneceu estável, foi solicitado os exames para investigar, trocou o plantão, algumas horas depois esse cara intercorreu, ele teve que ir para a emergência, ficou um tempo na emergência, mas no final ele acabou evoluindo até para óbito, depois de ser transferido para outro hospital. Em conclusão, o paciente fez um tromboembolismo pulmonar grave, que ele já tinha essa condição previamente, mas naqueles atendimentos ali, os colegas acabaram não dando a devida atenção que essa queixa merecia e, sobretudo, que essa recorrência merecia. Então, você pegou um paciente que está indo na UPA toda hora, no PS, na UBS várias vezes, e você entende que ele não é um paciente que tem um perfil de poliqueixoso, pô, será que eu não estou deixando passar alguma coisa? Será que não vale a pena internar para investigar melhor, fazer um outro exame, pedir um parecer? Então lembre disso. E um ponto que a gente fala muito é menos é mais, né? Não é só aquela banda, né? Menos é mais. Menos é mais é uma frase que tem que nortear a sua prática, né? Não adianta fazer muita firula no atendimento do paciente. Seja objetivo, trate o que tem que ser tratado, mas com condutas assertivas. Não adianta fazer aquela prescrição firulenta, cheia de coisa e não ser resolutivo, porque o importante para o paciente é ser tratado de maneira adequada e de maneira resolutiva. E sempre lembrar de ser proativo. Se você tem mais qualidade técnica, conhecimento à parte de um determinado assunto, se disponibilizar a ajudar o colega. Se tiver um caso de emergência que você tiver um pouco mais de confiança, segurança, conhecimento, vá até esse cenário também para se mostrar solícito, proativo, que isso vai ser resumidamente melhor para o paciente e tornar o cenário ali de trabalho muito melhor e interessante. E um ponto é, evite discussões desnecessárias e conflito com o paciente. Muitas das vezes você vai atender um paciente que não necessariamente teria que ter o atestado naquele dia, mas o paciente te demanda isso. Então, para evitar conflito, tenha um bom senso, avalie se você não consegue dar o atestado de pelo menos aquele dia, para que seu plantão tenha paz, seja tranquilo e que você gere um bom relacionamento médico-paciente. E outro ponto importante é sempre se atualizar. Ao final do plantão, você sempre terá uma dúvida ou outra. Então entre em contato com o seu colega, que você tem mais confiança, discuta, tente ver qual que é a melhor linha de raciocínio. Procure um material teórico, up-to-date, whitebook, consuma as nossas aulas. Tudo isso para você poder entregar um melhor atendimento para o seu paciente futuramente, caso venha se apresentar uma situação semelhante. Além disso, sempre avalie o paciente tentando identificar sintomas e sinais potencialmente graves. Você atendendo em uma UPA, em um pronto atendimento, às vezes o paciente vai ser triado como ficha verde, mas tem um diagnóstico ali que teria que ser necessariamente ficha laranja ou vermelha. Então cabe a você avaliar o que de potencialmente grave o paciente pode apresentar para não deixar passar. Como o exemplo que o Lucas disse, um paciente que foi de forma recorrente ao pronto atendimento, em algum daqueles momentos poderia ter um sinal ali mais alarmante que passou desapercebido. E outro ponto é criar uma boa relação médico-paciente, voltando ao ponto de evitar conflitos, tentar consolidar melhor, através de respeito, interesse genuíno, que você está lidando e gerando de vínculo com aquele paciente que você está atendendo. E outro ponto, para finalizar, é avaliar o local de trabalho, perguntando não só para o coordenador que te chamou para trabalhar lá, mas para outros funcionários, outros colegas de plantão que já atuam, para saber qual que é o número médio de pacientes, qual que é o prazo de pagamento, saber como é a realidade na prática, que muitas vezes o que te vendem
de que você vai encarar lá na prática é totalmente distoante do que você realmente encontra. Aquela ideia do só ficha verde, pagamento na hora e às vezes você entra num plantão e o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. Em resumo, conheça bem o serviço que você vai atuar. E aqui a gente finaliza essa parte inicial. Espero que vocês aproveitem o curso e gostem do nosso material. A gente está à disposição para qualquer feedback. E se quiser, entre em contato com a gente no Instagram também, que a gente vai prestar todo o suporte aí. Exatamente.